Antes de falarmos sobre o fator climático, massas de ar, vamos fazer uma revisão aqui sobre os tipos de chuva. Existem 3 tipos de chuva: orográfica ou de relevo, oro quer dizer montanha, verão ou convectiva e a chuva frontal, que são encontros de 2 massas de ar diferentes. Então, começando aqui com a chuva orográfica ou chuva de relevo. Uma massa de ar que tem muita umidade, ao encontrar a barreira, ela não consegue ultrapassar a barreira, causando chuva. Um exemplo é na nossa região, que pega o litoral sul da nossa região e o litoral norte de São Paulo, Ubatuba. Tanto é que a gente até brinca, chama de Uba-chuva. Então, a massa tropical atlântica, que é uma massa que tem muita umidade vinda do oceano, encontra como barreira a Serra do Mar. Então, ainda encontra com a umidade da floresta e não consegue ultrapassar, por isso que nessa região chove muito. Já a chuva de verão é aquela chuva do final da tarde, muita evaporação muito quente durante o dia, a nuvem fica pesada e densa e faz aquela chuva torrencial no final do dia. Já a chuva frontal. Aqui nós temos o encontro de 2 massas de ar. Encontro é maneira de falar, elas não se encontram, não, elas não passam uma por cima da outra, ela forma uma zona aqui chamada frente. Então, aqui nós temos uma massa quente e uma massa fria, as duas carregadas de umidade. Então, nessa região denominada frente é onde vai ocorrer essa chuva chamada de chuva frontal. E agora vamos para o ar. As massas de ar, elas são essa figura aqui é o Brasil, tá, gente? Então, para ficar mais fácil para vocês desenharem no caderno de vocês. Então, nós temos aqui 5 massas de ar no Brasil. Observe que está escrito com letra minúscula, maiúscula e minúscula. Começando aqui pela MPA, Massa Polar Atlântica. MTA, Massa Tropical Atlântica. MTC, Massa Tropical Continental. Massa Equatorial Atlântica. E aqui em cima, a massa Equatorial Continental. Então, são 5 as massas atuantes no relevo brasileiro. E eu fiz aqui, ela se comportando no inverno e ela se comportando no verão. Durante o inverno, a massa tropical atlântica, ela vai ter mais força. Então, ela consegue adentrar no território brasileiro, chegando até o Nordeste, provocando chuva de inverno no Nordeste. E ela vai até o interior da Amazônia, baixando a temperatura. Esse fenômeno a gente chama de friagem, queda da temperatura na floresta amazônica. Então, as outras massas de ar, elas ficam mais atuantes no seu local, no seu local de formação, e a massa polar atlântica que vai ter maior força. Já no verão, a MPA aqui embaixo, ela tem menos força. Então, ela adentra o país, porém, a massa tropical, ela tem mais força. E ela barra a passagem da massa polar atlântica. Então, nessa região tem a chuva frontal. Outro exemplo que acontece aqui, quando a massa tropical atlântica encontra a Serra do Mar, também provoca muita chuva. Então, a massa tropical, ela é quente e úmida. Então, deixa essa região com bastante chuva e bastante umidade, bastante quente durante o verão. Já a MTC é uma massa tropical continental, ela é quente e formada em cima do deserto do Atacama, deixando o interior do Brasil bastante quente. Lembrando que o interior já sofre com o fenômeno continentalidade, deixando essa área aí bastante seca. A massa equatorial atlântica formada no Equador, ela é quente e úmida formada no Atlântico. Ela não consegue adentrar o Brasil, pois ela encontra aqui o Planalto de Borborema, provocando chuva orográfica aqui nessa região. A massa equatorial continental, apesar de ser formada
no continente, essa massa ela é quente e úmida, ela não é quente e seca. Por quê? A umidade da floresta amazônica dá umidade para essa massa. Então, se não tivesse a Amazônia, essa massa poderia ser seca. E aí, o que ela deixa essa região bastante quente e úmida o ano todo? Porém, aqui há de ressaltar que aqui tem a Cordilheira dos Andes. A umidade da floresta, ao bater na Cordilheira dos Andes, ela desce para o sudeste, levando bastante umidade para o sudeste. E os cientistas chamam essa quantidade de umidade que sai da Amazônia em direção ao sudeste de rios voadores.